Prezados alunos, então nós vamos fazer a correção da atividade da primeira semana do PET. Lembrando que eu havia colocado 5 questões do primeiro vídeo para a gente fazer essa abertura desse nosso estudo online não presencial, né? Então vamos lá. Segundo vídeo, o que é buscar a sabedoria na filosofia? A pessoa sábia é aquela que está aberta a sempre a buscar novos conhecimentos. Então, no sentido filosófico, é ampliar o conhecimento. Porque quando você é muito inteligente e sabe demais, eu não preciso mais saber de mais nada. Ou seja, você deixou de ser sábio e se fechou. Porque a pessoa sábia, ela está constantemente aberta a escutar as pessoas, a buscar refletir tudo na vida. Então esse é o buscar a sabedoria. Segundo vídeo, por que a investigação filosófica é rigorosa? No senso comum, uma pessoa rigorosa é aquela pessoa inflexível, uma pessoa que muitas das vezes ela não se deixa penetrar, não se deixa entender com novos conhecimentos, ela está fechada para o novo. Então, mas na filosofia, o rigoroso tem um sentido interessante, que é ir à essência das coisas. A investigação filosófica, conforme o rigor, é porque ele busca clarear, busca o significado das coisas. Quando ele vê uma pergunta, o que é ser estudante? Então, ao usar o rigor da ciência investigativa filosófica, ele vai atrás para saber o que é a essência de um ser estudante. Então isso é rigor dentro do contexto científico e filosófico. Lembrando que diferencia do senso comum muito nesse sentido. 3. Na vida, segundo vídeo, para que serve a investigação filosófica? Com certeza, para a gente criar esse hábito de investigar, de pesquisar, né? Então, para a gente analisar os argumentos, as conclusões, as afirmações, não sair repetindo igual maritaca aí, porque a gente acha bonito, gosta de um ditado popular, de uma afirmação, igual eu coloquei um ditado popular, né? Pedra dura e água mole, tanto bate até que fure. Aí a pessoa começa a usar isso em tudo quanto é lugar. E de repente, em alguns momentos, conforme você usa isso, é mais uma justificativa e mais pode ser algo que seja um bode expiatório na sua vida. Então a investigação filosófica, ela questiona tudo. O que são conceitos segundo o vídeo? O conceito é algo que você reflete, que você vai na raiz, na essência daquilo que você busca. É algo investigado. Então, por exemplo, igual eu dei o exemplo aí, a felicidade. O que é a felicidade? Aí você sempre está refletindo sobre felicidade, você lê, você reflete, você conversa, você vê vídeo, você estuda, ou seja, você vai formulando um conceito, que é diferente de preconceito. Preconceito nesse sentido é quando a pessoa escuta algo e ela gostou e passa aquilo, sem refletir, sem estudar, sem pesquisar. Então, já entrando nas 5, né? Conceitos, reflexão e preconceito. Então, se o conceito ele é algo que a gente tem que investigar, pesquisar, refletir, a gente percebe que isso é algo de alguém que tem um senso crítico. A pessoa do senso comum, ela sempre tem preconceito, né? Tudo ela acha. Eu acho. Peraí, você pergunta qualquer coisa para ela, ela tem uma opinião. Beleza, pode ter opinião de tudo, mas ela nunca leu algo, refletiu e ela quer dar aquela opinião sem embasamento, mas defende até com a morte. Pus um exemplo de gostar de música eletrônica, por exemplo. Por quê? Porque, não sei, eu gosto. Ou seja, ela não tem uma reflexão para aquilo ali, ela não tem uma base para dizer, argumentar, né? Aí, em continuidade a isso, eu tinha selecionado 2 questões lá do PET.
a nossa semana, né? Dentro de uma reflexão sobre o filósofo estoico Sêneca, o estoicismo do século IV, terceiro antes de Cristo, está dentro do contexto do helenismo. Então a gente tem que pensar que a Grécia ela sofreu grandes invasões, conquistas, e fez com que o povo ficasse muito desanimado, porque começou muitas tiranias. Porque o grego ele estava acostumado a discutir com as pessoas, a se reunir em assembleia, principalmente na Ágora, para discutir as questões políticas de interesse comum da cidade. Quando vê, ela, pelas invasões, as conquistas, começou um só ditar as coisas. E começaram a aparecer várias filosofias para tentar suprir isso, essa carência, né, desse momento tão difícil. É igual a nós agora, né? É igual se fosse a gente passando toda essa dificuldade da pandemia e cada um busca suprir as suas carências, né? Então esse filósofo Sêneca que se destaca entre os estoicos, estoico é porque vem de estoar, é aqueles filósofos que ficavam naquelas entradas, as entradas das cidades, elas tinham aqueles arcos, aquele momento de entrada que era muito receptivo, e eles ficavam ali porque ali eles encontravam vários tipos de pessoas, e ali eles ficavam discutindo uma filosofia mais de razão. Então, usando a razão para buscar controlar as emoções, os sentimentos. Então, assim, ser virtuoso, segundo Sêneca, em nossos dias, a gente conseguiria? Sim. A razão ela é muito importante para você criar uma virtude, que é aquilo que você cultiva constantemente na sua vida. Na minha opinião, eu creio que a virtude hoje a gente está precisando ser mais do meio termo. Meio termo não é ficar em cima do muro, não. Em Aristóteles é controlar, né? Não é só razão. A gente tem que ter emoção, sentimentos. Não é só sentimentos e emoções, mas é razão. Ter esse equilíbrio, né? Meio termo em Aristóteles é ter um equilíbrio entre aquilo que não é tanto de mais nem de menos. Na terceira pergunta, qual que seria o ideal de sábio na filosofia de Sêneca? Que parece quase que a primeira pergunta. Aquele que controla as paixões e emoções não vive a vida no acaso. Acaso é vocês... Deixa a vida me levar. Mas se você vive com a razão, você não vive pelo acaso. Só que assim, gente, hoje em dia a gente percebe que o acaso ele é importante na vida. As coisas aconteceram, por exemplo, uma pessoa muito metódica, que a gente costuma perceber assim, o que é uma pessoa metódica? Ela tem as coisas tudo certinho. É um Kant da vida, né? Tinha horário para tudo. Aí de repente uma coisa dá errado. Aí a pessoa se desequilibra, entra até em depressão porque fugiu. Então o acaso ele é importante porque ele mostra que a fraqueza, as coisas que dão errado, isso é humano. Agora então, tem a pessoa que é muito metódica e tem a pessoa que é muito largada. Por isso que eu disse que para um bom filósofo, o Aristóteles, esse meio termo, né? Não ser muito metódico nem muito largado. Você valoriza o acaso e valoriza a razão. Valoriza os sentimentos, as emoções, a espontaneidade, mas valoriza também aquilo que é pesquisa, que é racional, que é metódico, né? Então essas são os principais assuntos, as principais questões aí da nossa semana 1. Espero ter ajudado vocês e logo eu posto o vídeo das correções da semana 2. Então um abraço e tudo de bom para vocês.